Nós estamos dando continuidade a uma jornada que nós iniciamos, acompanhando o povo de Israel em sua jornada pelo deserto. Nós acompanhamos a saída do povo do Egito, quando aconteceu aquela travessia maravilhosa, sobrenatural do Mar Vermelho, e depois começando a peregrinação pelo deserto para a terra prometida, para aquele lugar que o Senhor prometeu estabelecer o seu povo como uma nação. Nós passeamos por vários textos, em vários momentos no livro do Êxodo, onde nós aprendemos algumas lições preciosas para as nossas vidas com o povo de Israel e as suas experiências. Nós chegamos ao final do livro do Êxodo, nosso último encontro, nosso último vídeo, falamos a respeito do final do capítulo 40 de Êxodo. E depois disso, o que a gente tem a seguir no livro seguinte, no livro do Levítico, é um detalhamento de muitas leis que foram dadas por Deus a Moisés para serem transmitidas ao povo. Nós vamos ver o detalhamento de muitos procedimentos do culto, muitos procedimentos das relações sociais, muitas coisas que foram ensinadas ao povo, foram trazidas ao povo como lei de Deus para que fossem obedecidas. Muita coisa do culto, do sacerdócio, de como o serviço do tabernáculo, que era aquele templo móvel que nós vimos sendo construído, como funcionariam as coisas ali. E no livro de Números é que nós vamos ver de maneira mais detalhada a retomada do relato dessa peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida. Eu quero convidar você, então, a que nós nos dirijamos ao livro de Números. E eu quero ir com você ao capítulo 10. Em Números, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 29. Números, capítulo 10, a partir do verso 29, é o texto que nós vamos ler nessa noite, é o texto que nós vamos compartilhar com os irmãos e amigos nesse momento. Em Números aqui, a retomada do relato parece sequencial àquele relato que nós vimos lá no livro do Êxodo, de como Deus conduzia o povo numa nuvem que parava sobre a arca, sobre o tabernáculo, e o povo entendia que quando a nuvem estava ali parada, eles deveriam estar parados também. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, e era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, para que todos vissem que o Senhor os estava conduzindo, estava presente, quando essa nuvem se erguia do tabernáculo, sendo dia ou noite, eles entendiam que deveriam sair, que deveriam partir. E aqui a gente tem exatamente o relato da retomada dessa peregrinação. O povo então sai do Sinai e continua a sua jornada em direção à terra prometida. E o que eu quero destacar com você hoje, nesse texto de Números capítulo 10, a partir do verso 29, é uma conversa muito interessante que está relatada aqui entre Moisés e Obabe. E eu quero dar uma olhada nesse diálogo com você e, quem sabe, aprender algumas lições importantes aqui, algumas lições preciosas para nós, destacar algumas coisas interessantes que acontecem nesse diálogo. Vamos ler então a palavra do Senhor? O texto é, como eu disse, Números 10, de 29 até 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco e lhe trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu, não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der.
Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Que o Senhor use a sua palavra nessa noite para falar ao nosso coração e que a gente possa entender qual é a vontade do Senhor para nós nesse momento. Amém, queridos? Amém. Que seja assim. Então, nesse capítulo 10, antes desse diálogo, a gente vê, como eu disse a você, o relato de que Israel está se colocando na estrada novamente, se colocando em marcha. E aí há aqui um detalhamento sobre a ordem de marcha, a ordem em que as tribos se colocavam em movimento. E depois há esse diálogo interessante e a gente, lendo o texto, não há como a gente não se perguntar por que essa conversa está aqui? O que há aqui nesse diálogo que aparece de repente? Esse Hobabe aparece aqui de repente conversando com Moisés e Moisés chamando-o para acompanhá-lo. Há uma coisa intrigante aqui com relação a esse diálogo e todas as vezes que eu leio esse texto eu fico intrigado com o porquê esse texto está aqui. Por que o Senhor quis registrar para nós esse diálogo de Moisés com esse homem? Ora, a gente tem na essência da formação do povo de Deus, lá desde quando o Senhor chama Abraão e diz a Abraão: olha, de você eu vou fazer uma grande nação, de você eu vou fazer um povo incontável. E o Senhor chama Abraão e diz que o chamado dele era para ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre foi plano do Senhor fazer do seu povo uma bênção. Não apenas abençoar o seu povo, mas fazer do seu povo uma bênção. O povo de Deus deve ser uma bênção. E eu quero olhar com você para esse episódio de Moisés, entre Moisés e Hobabe. Eu quero olhar com você para esse texto e enxergar nele Moisés e o povo de Deus sendo bênção na vida de Hobabe. E essa é a essência do chamado do povo de Deus, que nós sejamos bênção, que nós sejamos instrumentos de Deus para revelá-lo ao mundo, revelar o seu poder, revelar o seu amor, revelar o seu desejo de abençoar. E eu acho que é isso que nós estamos vendo aqui nesse episódio entre Moisés e Hobabe. O povo de Deus deve ser uma bênção. O povo de Deus deve ser uma bênção para as pessoas. Mas a verdade, a realidade é que muitas vezes o povo de Deus não é visto dessa maneira. Muitas vezes o povo de Deus não se coloca dessa maneira. E é interessante como nesse diálogo Moisés tenta persuadir Hobabe de que vai ser bom ele estar com o povo de Deus. Vai ser bom ele vir com o povo de Deus. E eu quero concluir com você dessa história, da experiência, que é muito bom estar com o povo de Deus. Moisés estava dizendo isso para Hobabe: olha, vai ser bom para você estar com a gente, mas também vai ser bom para a gente que você venha. É bom estar com o povo de Deus. E a gente aprende que é bom estar com o povo de Deus, apesar dos integrantes do povo de Deus. Olha, o povo de Deus no Antigo Testamento era essa nação de Israel. O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, que é constituída de pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E o povo de Deus, seja qual for o tempo, ele é formado de pessoas comuns, de pessoas com problemas, de pessoas com defeitos. E essas pessoas comuns, que têm as suas falhas, que têm os seus problemas, elas têm em si mesmas
muito pouco a oferecer. Moisés, você vê, primeira coisa que Moisés fala com Hobabe, olha, vem com a gente vai te tratar bem. Vem com a gente, porque nós vamos fazer bem a você. E aí Hobabe, de cara, ele recusa. Eu não sei por que o Hobabe recusa de primeiro, mas o fato é que Moisés não é capaz de convencê-lo de que eles fariam bem a ele apenas. Vem com a gente porque nós vamos te fazer bem. A verdade é que a gente tem muito pouco a oferecer de nós mesmos às pessoas que estão perto de nós. E às vezes a gente tenta abençoar, às vezes a gente tenta resolver as questões. Moisés estava tentando trazer o Hobabe para seguir com eles, e ele dizia, olha, nós vamos fazer bem para você. Ele estava tentando convencer o Hobabe de que eles podiam oferecer alguma coisa. E todas as vezes que o Senhor tem os seus planos, que o Senhor tem os seus caminhos, e a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, as consequências são trágicas, né? A gente tem, por exemplo, falei do próprio Abraão, quando Abraão e Sara chegam ao Egito, ele se preocupa que ela era uma mulher bonita e que eles o matariam para poder tomar a sua mulher dele. Ele diz, olha, combina com ela, vamos resolver isso, vamos nós mesmos dar um jeito nisso. Você diz que você é minha irmã. E aí eles contam lá uma mentira e acontece uma tragédia, uma praga se abate lá, uma doença alcança todo mundo, até que eles descobrem lá o que estava acontecendo e repreendem Abraão. Por que você não falou que era sua esposa e tal? E tem um outro episódio na vida deles, porque o Senhor disse que faria de Abraão uma grande nação, mas ele já era velho, a sua esposa já era velha também, já era idosa, estéril, uma situação difícil. Então eles pensam assim, olha só, vamos resolver isso nós mesmos. E aí tinha lá uma escrava, uma serva chamada Agar, e Sara disse para Abraão, olha, faz um filho, então se deita com Agar e tenha um filho com ela. E aí a gente vai ter então a nação que Deus prometeu através de Agar. E aí disso também vem uma tragédia, vem uma confusão que dura até os dias de hoje. E quando Deus queria fazer a coisa do jeito dele, né? Deus queria conduzir a coisa e depois Sara vai ter um filho, apesar de idosa e estéril, porque Deus tinha um plano de fazer assim, né? Não é verdade que o povo de Deus é formado de pessoas perfeitinhas, de pessoas bonitinhas, cheirosinhas e enfeitadas que vão te fazer bem? Não é verdade isso. Nós não temos muita coisa para oferecer de nós mesmos. Moisés tenta convencer o Hobabe de que eles vão fazer bem a ele e ele diz, olha, eu não vou não, eu vou voltar para a minha terra, para o meu povo. Talvez você viva um dilema parecido. Você tenha alguma resistência em se aproximar do povo de Deus, em se relacionar com a igreja, exatamente por causa disso, porque talvez você esteja com uma falsa expectativa de que essas pessoas que, quando se reúnem no templo, estão bonitinhas, bem vestidas, famílias arrumadinhas, essas pessoas vão te oferecer alguma coisa, vão te fazer bem. A verdade é que a gente tem muito pouco em nós mesmos para oferecer. Agora é interessante como na formação do povo de Deus, na constituição do povo de Deus, como o indivíduo é valorizado. E é interessante que isso aparece na conversa de Moisés com o Hobabe. Ele diz lá, depois que o Hobabe rejeita, ele diz, olha, eu não vou não, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo. Moisés diz para ele, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto, você pode ser o nosso guia. Moisés diz para ele, olha, você é importante para nós. Você tem talentos e habilidades que vão nos abençoar. Então, não só nós queremos abençoar a sua vida, apesar das nossas imperfeições, como você é importante para a gente. O indivíduo é valorizado no povo de Deus, apesar dos seus pecados, apesar das suas imperfeições. Na própria constituição do povo de Deus, principalmente quando a gente vê no Novo Testamento, na formação da igreja, a própria constituição da igreja, a natureza da igreja, ela é participativa. Quando descreve a igreja no Novo Testamento, Paulo vai falar que nós somos um corpo.
e membros uns dos outros. A natureza do povo de Deus, ela é cooperativa, ela é participativa, onde cada pessoa tem uma função, cada pessoa tem um talento, uma habilidade, algo que Deus deu que pode abençoar os demais. Como eu disse, nós não temos de nós mesmos muita coisa a oferecer, mas Deus nos dá habilidades, dons, talentos que nós podemos usar sob a direção e condução dele para abençoar os outros. Deus planejou a igreja assim, de modo que nós possamos fazer bem uns aos outros, não por causa do que nós temos em nós ou por causa de quem nós somos naturalmente, mas por causa de quem Deus nos faz e por causa do que Deus nos dá, os dons espirituais, essas habilidades que o Senhor nos concede para que nós usemos uns para abençoar os outros. Nós administremos uns aos outros essas habilidades especiais que o Senhor nos dá para que todos sejamos abençoados. Todo mundo tem o seu lugar no meio do povo de Deus. Não é verdade que na igreja as coisas sejam feitas por um grupo pequeno ou devam ser feitas por um grupo pequeno de pessoas. Essa acaba sendo a realidade muito mais por causa da omissão de quem não se envolve, não participa, do que por conta do desejo de quem quer fazer todo o trabalho sozinho. Infelizmente, a igreja, na prática, não vive muito essa experiência onde todo mundo coopera. Mas isso não é porque há uma intencionalidade daqueles que trabalham, daqueles que servem para que os outros não o façam. Não, há uma omissão mesmo. Talvez por uma confusão de conhecimento, de falta de entendimento da natureza da igreja. Mas a igreja é um lugar, é um corpo onde cada membro tem a sua função, onde todos são importantes, todos aqueles que chegam, todos aqueles que se integram, todos aqueles que fazem parte têm a sua função, têm o seu propósito e recebem de Deus alguma coisa para abençoar os demais. Deus planejou a igreja assim, de modo que a gente possa ser bênção na vida uns dos outros. Nós precisamos agir assim. A gente vê que na conversa, no decorrer da conversa, depois de tentar dizer no início, olha, nós vamos tratar você bem, e isso não convenceu Obabe, Moisés diz no verso 32, se você vier conosco, nós partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Agora sim. O que Moisés está dizendo para ele? Olha, se você vier com a gente, nós vamos compartilhar com você as bênçãos que Deus nos der. E é bem assim. Quando nós estamos junto com o povo de Deus, nós recebemos as bênçãos que Deus dá ao seu povo. Deus abençoa através do seu povo. Inúmeros são os exemplos bíblicos da bênção de Deus operada através do seu povo. Na própria saída de Israel do Egito, sobre a qual falamos, que dá início a essa jornada no deserto, a essa peregrinação, nós vemos quanta gente acaba saindo do Egito junto com o povo de Deus, abençoada por aquele momento em que Deus promoveu a libertação do seu povo dali do Egito. A gente vê, para citar um exemplo do Novo Testamento, como naqueles episódios em que Jesus estendia às pessoas aquilo que ele tinha e tanta gente era abençoada. No episódio da multiplicação dos pães, por exemplo, tanta gente que estava ali perto de Jesus, perto dos discípulos, é abençoada com a sua fome sendo saciada naquele episódio espetacular em que poucos pães e poucos peixes alimentam uma multidão enorme. Deus abençoa através do seu povo. Jesus realiza a multiplicação e diz para os seus discípulos, agora vocês distribuam, agora vocês estendam a bênção às pessoas que estão aqui. A luz que brilha em nós é Jesus Cristo. É Ele quem abençoa através de nós.
nós não temos muita coisa em nós mesmos para oferecer. Mas quando temos Jesus em nós, nós temos a sua luz brilhando através de nós e nós podemos abençoar, nós podemos ser canais de bênção, estendendo a outras pessoas aquelas bênçãos que o Senhor dá a nós. E é exatamente o que Moisés está dizendo numa realidade diferente ali no Antigo Testamento. Olha, se você vier com a gente vai partilhar com você todas as coisas boas que Deus nos der, que o Senhor nos der. Tudo de bom que Deus fizer com a gente, vai fazer com você que vai estar conosco. Tudo de bom que Deus nos der, vai dar a você também, que vai estar conosco. Não é verdade, queridos, que a convivência com o povo de Deus é fonte permanente de frustrações e decepções. Na jornada das relações interpessoais, a gente se frustra e se decepciona. Isso é assim em qualquer esfera. É assim na esfera familiar, é assim na esfera do ambiente de trabalho, é assim nos lugares onde nós estudamos, na nossa formação educacional, onde a gente lida com pessoas, nós vamos experimentar frustrações e decepções. Agora, na igreja, algumas pessoas passam a acreditar que a igreja ela é fonte permanente de frustrações e decepções, como se não houvesse nenhum benefício em se relacionar com a igreja, em estar junto do povo de Deus, e não é verdade. Deus abençoa através do seu povo. As pessoas podem se ferir, é verdade. A falta de maturidade gera algumas dificuldades relacionais ao longo do tempo, e isso é muito natural, mas Deus também usa o seu povo, a sua igreja, para abençoar tremendamente a nossa vida. Às vezes, por causa de uma frustração, a gente abre mão de uma bênção. Às vezes, por causa de um probleminha simples, a gente deixa de experimentar todas as outras grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida, tem para nos dar. E é muito interessante como o texto relata algumas coisas que evidenciam como Deus está com o seu povo. A partir do verso 33, depois dessa conversa que Moisés tem com o Hobabe, o texto diz que eles partiram. E aí eu estou entendendo que o eles é o povo de Deus todo, e está incluído o Hobabe que conversava com Moisés nesse momento. Esse é o meu entendimento. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca do Senhor estava com eles, a arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. Deus está com o seu povo, garantindo o descanso necessário. O Senhor vai adiante de nós, sabe? Encontrando lugares para que a gente possa descansar. Às vezes a gente está envolvido em uma jornada cansativa, em uma maratona, em uma batalha que não parece não ter fim, mas o Senhor foi ali adiante para encontrar um lugar para a gente descansar. E a gente vai chegar lá no lugar que o Senhor tem preparado para a gente descansar, como a gente vê nesse episódio com o povo de Deus. Outra coisa que a gente vê no verso seguinte, no verso 34, é como o texto descreve que a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. E aqui, essa nuvem sobre eles de dia, quando eles estavam em marcha, era o Senhor mostrando o caminho, mostrando a direção. A nuvem era uma referência de para onde eles tinham que caminhar, de para onde eles tinham que ir, além de ser uma manifestação da presença de Deus. Deus estava ali e estava guiando o seu povo. Então, Deus está com o seu povo garantindo descanso. Deus está com o seu povo mostrando o caminho, mostrando a direção. Como é bom nós podermos andar juntos, tendo a certeza de que o Senhor está nos conduzindo, de que o Senhor está nos mostrando a direção. O Senhor, Ele é aquele que luta também as batalhas do seu povo. Moisés expressa esse entendimento quando no verso 35, quando a nuvem se levantava, a arca partia, Moisés clamava ao Senhor: Senhor, levanta-te e que sejam espalhados os teus inimigos, que fujam de diante de ti os teus adversários. Moisés tinha essa convicção de que eles estavam indo conduzidos pelo Senhor e que as batalhas que eles tinham adiante, que eles tinham à frente,
seriam batalhadas pelo Senhor, seriam os adversários do povo eram adversários do próprio Deus e Ele é quem conduziria o seu povo, Ele é quem lutaria as suas batalhas, os conduzindo nessa jornada. E aí a gente tem no verso 36 uma outra declaração especial de Moisés, um outro clamor especial de Moisés que revela que Deus está com o seu povo, vivendo com o seu povo um relacionamento permanente de amor. Quando a arca parava, quando o Senhor indicava que eles deveriam estar ali, a nuvem voltava sobre a arca, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Volta para nós, Senhor. Esteja aqui com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Deus está com o seu povo garantindo descanso. Deus está com o seu povo mostrando o caminho. Deus está com o seu povo lutando as suas batalhas. Deus está com o seu povo vivendo esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de amor. É muito bom estar com o povo de Deus, experimentar tudo isso, experimentar essa relação especial que Deus tem com o seu povo. É claro que estar com o povo de Deus é muito bom, mas é muito melhor ser povo de Deus. Moisés chama Hobab para andar com eles, mas muitas dessas pessoas que se aproximavam do povo passavam depois a integrar o povo, e isso vai acontecer com a igreja de uma maneira muito mais especial no Novo Testamento, quando de fato é estendido a todos os povos a possibilidade de integrar o povo de Deus. É bom ser povo de Deus. Talvez você tenha essa relação de proximidade com a igreja, talvez você tenha essa simpatia por ouvir a mensagem, por ouvir os cânticos, talvez você tenha de vez em quando desejo de estar no culto, de participar, de estar perto do povo de Deus, pois eu quero te conclamar a ser povo de Deus. Abra seu coração para Jesus. Receba no seu coração a oferta preciosa que Deus nos fez, nos dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Peça perdão a Deus. Reconheça que você precisa de salvação. Seja povo de Deus. E aí, como povo de Deus, é bom ser povo de Deus, porque como povo de Deus a gente aprende tanta coisa importante. Deus muda tanta coisa em nós. A gente aprende a não olhar o cisco no olho do outro, quando a gente tem uma trave no nosso próprio olho. Jesus nos ensinou a não sermos julgadores do outro, mas estarmos sempre pensando e trabalhando a nossa relação com Deus e o nosso amadurecimento, a nossa santificação. Como povo de Deus, nós aprendemos a não desejar valorização, mas a valorizar o outro, como Moisés fez com Hobab. Vem com a gente porque você vai ser importante para nós. Como povo de Deus, nós não desejamos ser abençoados, mas nós entendemos o nosso chamado para abençoar. Assim como Deus disse a Abraão: você será uma bênção. Deus disse para o Eduardo, disse para Maria, disse para o Joaquim, disse para todo mundo: você vai ser uma bênção. Nós fomos chamados para ser bênção. Como povo de Deus, nós experimentamos de modo pessoal a presença e a ação de Deus em nós e através de nós. Meus queridos, não há companhia melhor do que a companhia do povo de Deus, exceto, é claro, a companhia do próprio Deus. Não há companhia melhor do que a do povo de Deus. Não há programa melhor do que cultuar o Senhor com o povo de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. É bom estar com o povo de Deus, apesar das pessoas que são um desafio para nós. É bom estar com o povo de Deus e se sentir valorizado, se sentir parte de uma família, membro de um corpo. É bom estar com o povo de Deus e ser abençoado pela sua presença e pela sua ação constante, como a gente viu acontecer e tem visto acontecer no Antigo Testamento, na história de Israel, como a gente vê acontecer na igreja no Novo Testamento e tem experimentado nas nossas vidas a cada dia em nossa história ao longo desse tempo. Meu desejo e a minha oração é para que você ouça esse chamado, ouça o chamado para estar com a gente, ouça o chamado para andar com o povo de Deus. Vem com a gente, porque você é importante para nós.
Vem com a gente porque Deus pode abençoar a sua vida através de nós. Vem com a gente. Seja povo de Deus. Creia em Jesus e ande conosco. Nós temos imperfeições e estamos todos no processo de crescimento. Venha crescer conosco. Venha ser moldado por Deus para ser segundo a vontade dEle cada dia mais na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Que Ele siga falando ao nosso coração, moldando a nossa vida e tornando-nos bênção nas vidas uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.